Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Procure adorar Jesus na sua comunidade. Visite Ele exposto no ostensório. Marcos 8, 27 a 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia e Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Palavra da salvação. Jesus então faz uma pergunta aos discípulos, né? Quem dizem os homens que eu sou? E aí nós ouvimos a narrativa, né, dos discípulos, mas Pedro é quem responde certamente, né? Então, Pedro é um homem que acerta, mas depois desacerta. Pedro responde: "Tu és o Messias." Muito bem. Depois, Pedro, diante daquilo que Jesus coloca, que ele vai sofrer, ser rejeitado, ser morto, mas vai ressuscitar depois de dias, Pedro diz: "Senhor, que isso não te aconteça", né? Os rapazes vão repreendê-lo. Aí Jesus então diz para Pedro: "Vai para longe de mim, Satanás." Olha aí, tu não pensas como Deus e sim como homem. Essa frase é muito dura. Nós sermos chamados de diabo, de Satanás, de capeta, de demônio, né? São seres que só prejudicam, só fazem o mal, sentem prazer e se alimentam do mal, né? E Jesus então diz: "Vai para longe de mim, Satanás." É muito triste, já pensou? Alguém, seu pai, sua mãe, seu amigo, seu pastor, falar isso para você? Olha, vai para longe de mim, faz em mim, Satanás. Mas esta frase, se nós formos estudá-la, Jesus, segundo o meu professor, ele disse na aula de estudando evangelhos sinóticos, chegamos a este evangelho, ele disse o seguinte, que significa o "vai para longe de mim, Satanás." Jesus disse para Pedro: volta e vai para o início da fila. Você fez uma caminhada e não aprendeu. Agora volta de novo e refaça o caminho e você vai aprender, para ver se você aprenda. E é verdade, às vezes a gente tem que refazer o caminho várias vezes, e ao refazer este caminho, nós temos oportunidade de enxergar o que nós não enxergamos, de ouvir, meditar, refletir o que nós não fomos capazes de fazer. Então, refazer o caminho, né? Perpassar de novo, é a oportunidade da gente melhorar, da gente crescer, da gente amadurecer. Às vezes acontece certas coisas na nossa vida que a gente não entende naquele momento, machuca, fere, mas tudo concorre para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Então vá para longe de mim, Satanás. Jesus dá a Pedro uma oportunidade dele rever a sua história, refletir sobre suas atitudes. E de fato isso aconteceu com Pedro. Pedro voltou melhor depois dessa volta, depois de refazer este caminho. Tanto é que ele dá a vida, ele derrama o sangue como Cristo, ele é martirizado.
Então, ouvir o Vai para longe de mim, Satanás é uma oportunidade de ressignificar, refazer, mudar a nossa maneira de agir e de pensar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Procure meditar sobre esse Evangelho e refazer também o seu caminho.